muito especial da editora Eclésia, 40 segredos do pregador eficaz. E tenho dado essa dica como forma de introdução à nossa aula aqui. A primeira dica que eu dei foi que pregar é um ato de adoração, porque quem não adora a Deus pregando vai adorar a si mesmo ou a sua própria pregação. Segunda dica que eu dei foi: pregue para expressar e não para impressionar. E hoje eu quero dar para vocês mais uma dica desse livro, que é uma coisa muito simples, mas pregação pode ser planejada. Então, é algo que parece óbvio, mas muitas vezes a gente esquece que, por ser espiritual, por ser algo que toca numa realidade absolutamente, distinta, e a mensagem não é uma mensagem de cunho empresarial, desse sentido, a gente muitas vezes acha que a mensagem não pode ser planejada, né? Então, nós temos o exemplo citado aqui do nosso querido irmão, príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele era capaz de preparar o seu sermão de domingo de manhã no sábado à noite, e o sermão de domingo à noite logo após o almoço de domingo. Mas não existem muitos Spurgeons por aí. Muitos de nós farão melhor uso do tempo do estudo se soubermos aonde estamos indo semana após semana. Se o Espírito quiser mudar esse rumo e dar uma mensagem especial, ele é livre para fazê-lo e nada se perderá. Então, assim como um único sermão deve brotar do texto, assim também uma série de pregações deve brotar do contexto da igreja, do seu ministério, e ali ele vai se desenvolver. Então, assim como um homem que constrói uma torre e o rei que vai para a guerra, temos que fazer uma análise dos recursos disponíveis antes de começar. Então, planeje os seus sermões. Essa é a dica de hoje. E o texto bíblico também, que sempre tem trazido uma espécie de curiosidade para você, como na semana passada nós trabalhamos acerca da letra que mata e o espírito que vivifica a letra, o texto que Paulo nos chama a atenção em Coríntios, escrevendo aos irmãos em Corinto. Hoje eu quero continuar com Paulo. Na verdade, Paulo é um grande exemplo dentro dessa realidade nossa de pregação, porque Paulo, dos 40 autores da Bíblia Sagrada, Paulo era um dos mais letrados, um dos mais cultos. Paulo era um rabino, ele era fariseu de fariseus. Paulo também foi criado aos pés de Gamaliel, então Paulo também era um filósofo. Paulo tinha os predicados de uma pessoa que vivia dentro desse contexto filosófico, desse contexto da preleção, da oratória, da influência do falar e das questões também religiosas. Então, Paulo diz algo muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 21, quando ele diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Paulo chama a pregação de loucura, e muitos, quando vão interpretar esse texto, tem vários insights mirabolantes, querem inventar por causa de ser loucura.
Mas aqui Paulo está destacando que existe uma sabedoria que é de Deus e outra sabedoria que é do homem. Tiago também nos informa acerca desse tipo de sabedoria, mas aqui ele faz um contraste para dizer que aquilo que os homens da sua época buscavam, os gregos buscavam sabedoria, né, os romanos a sede do poder, e nesse tipo de busca eles não conseguiram encontrar o Senhor. E então Deus mostra a sua sabedoria, que para os homens é loucura, e contrastando então com a sabedoria dos homens para Deus, que é fagulha. Ele arremata dizendo, no verso 25, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Eu insisto que nós temos um grande paradoxo nesse estudo da Escritura Sagrada e dentro da nossa formação teológica. É um grande paradoxo, porque nós somos pessoas limitadas, somos pessoas frágeis, efêmeras, mas que portamos uma mensagem eterna. E Deus escolheu justamente a loucura de pregarmos a mensagem eterna através de um veículo tão pequeno, talvez para nos explicar melhor por que a nossa fraqueza é força dele. Como ele diz no próprio texto, mais um pouquinho para frente, ele vai dizer que o poder dele se efetiva na nossa fraqueza. O tesouro precisa ser mostrado, e para mostrar o tesouro, o vaso precisa ser quebrado. Usemos a loucura da pregação para derramar a verdade do Evangelho, a semente da paz, o Evangelho que restaura e que redime o homem através da nossa vida como canais alto-falantes da vontade divina. Pregue a palavra, ok? Então vamos lá. Eu quero destacar para vocês, nós estamos quase chegando naquele movimento, que é o movimento que todos nós vamos começar a nos deleitar de verdade. Quando a gente começar a pegar os textos e começarmos a cortar o texto e dissecar o texto para fazer o sermão. Antes temos dado esse preâmbulo, e esse preâmbulo nós colocamos na primeira aula que nós precisamos ter o conhecimento desses termos. Tá bom o tamanho da letra? Tá? Exegese. Essa palavra, né, ela é grega e ela tem o seu significado, que é de tirar para fora. Não vamos trabalhar, mas esse ex aqui, exegese, é também um prefixo que a gente vê na palavra ecle, né? E chamados para fora, que vem a palavra igreja. Mas tirar para fora do texto. Há uma outra palavra que é chamada de exegese, que significa colocar para dentro. É o oposto de exegese. Enquanto exegese é tirar para fora, exegese é colocar para dentro. Então isso aqui dá uma certa confusão dentro da realidade acadêmica, e muitas pessoas querem colocar dele para dentro do texto, e isso não é certo. O certo é tirar do texto para cá, ok? A segunda palavra que nós trabalhamos é a palavra hermenêutica. Hermenêutica, nessa trilogia
para fazermos o nosso discurso, compormos o nosso sermão, apresentarmos a nossa retórica, a hermenêutica, ela trabalha com a interpretação do texto. Então, hermenêutica é um outro termo, é um termo também que vem da Grécia, vem da mitologia grega, de um pseudo-deus, né? Deus chamado Hermes, que era uma figura bem pitoresca, porque ele era um camarada que tinha, como se fosse hoje, ele andasse com um skate voador, né? Com patinetes voadores, ele tinha sandálias voadoras, com um chapéu, né? Engraçado, e porque na verdade ele era um mensageiro, ele era um encarregador de levar as mensagens para Zeus, né? As mensagens que ocorriam, ele era então esse correio na época, esse mensageiro. E o paralelo de Hermes na mitologia romana é Mercúrio, né? Inclusive o livro de Atos chama algumas pessoas lá de Mercúrio, de Júpiter, né? Porque Júpiter é o deus maior romano, e então Hermes e Mercúrio, né? Um na Grécia e outro dentro da mitologia romana, eles são esses deuses, e também é atribuído a eles, né? Como Deus dos viajantes, o Deus dos comércios, o Deus que traz sorte, enfim, várias atribuições são dadas a Hermes. E dessa palavra Hermes, nós temos, né, desse Deus, Hermes, dessa figura, nós temos então a hermenêutica, que é a interpretação do texto. E a última palavra que nós temos trabalhado é a homilética, que aí já não é o exame do texto, a interpretação do texto, mas já a aplicação do texto em forma de oratória, né? Então essas três palavras, essa trilogia, ela precisa, a gente precisa entender, não se assustem com essa questão da terminologia, da origem do termo, é apenas um dado cultural, né, para a nossa vida, né, como acadêmicos estudiosos da Bíblia. O que nós precisamos entender é o princípio que está por trás dessa trilogia. Então, é mais ou menos o seguinte: eu visualizei hoje a aula e eu imaginei, nós pegamos então a Bíblia Sagrada. Então, o homem de Deus lida com o livro sagrado. Então, você vai pegar aqui e vai preparar um sermão, vai preparar uma aula na escola dominical. Então, a primeira coisa que você deve pensar dessa trilogia é que você pegou a Bíblia, claro, né? Se fôssemos dar todos os passos, depois a gente vai ver algumas questões assim mais aprofundadas. Ninguém pega o sermão assim como eu estou pegando a Bíblia agora. Naturalmente você já orou, pediu a Deus iluminação, você já visualizou para quem é que você vai falar, qual é o grupo, né? Qual é o público que você deseja levar essa mensagem, pediu iluminação, pediu a revelação de Deus para a sua vida, você orou, tem estado vivenciando a sua vida, né, devocional, muito óbvio você falar para uma pessoa que estuda a Bíblia para ele ler a Bíblia, mas às vezes não é tão óbvio assim, né? É necessário que
o estudioso da Bíblia, o estudante da Bíblia, ele lê a Bíblia, né? E lê a Bíblia de forma devocional, lê a Bíblia para ele, para o crescimento dele, para o enriquecimento dele e também preparo. Mas pegamos o texto, a Bíblia, abrimos a Bíblia no texto proposto e aí nós vamos fazer essa que eu tenho chamado dessa mistura, esse detox, né? Para compor o sermão. Então, na sua mente, você deve estar sempre pensando, veja se essa posição está saindo aí, meu. Eu estou aparecendo? Desculpe, amado, para a gente poder estar junto aí, quero que você esteja junto comigo. E aí você pega o texto. Então eu abri aqui Zacarias capítulo 14, estou vendo o primeiro versículo aqui. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então olhamos esse texto e aí na nossa mente deve sempre passar esse detox. Que detox é esse? Exegese, hermenêutica para homilética. Exegese, hermenêutica e homilética. Exegese, hermenêutica, homilética. Fale comigo. Exegese, hermenêutica, homilética. De novo. Exegese, hermenêutica, homilética. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou examinar, vou interpretar e vou preparar. Vou examinar, vou interpretar e vou preparar, né, o sermão. Então, a exegese leva a gente a isso. Então, eu estou aqui, eis que vem o dia do Senhor. Aí você para. Na exegese, você vai pegar o comentário e vai abrir o comentário que você tem e diz, o dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor? Aí você vai pesquisar no dicionário bíblico, você vai pesquisar no comentário bíblico, você vai abrir o Google e vai pesquisar essa palavra e vai fazer anotações do lado. Eis que vem dias, diz o Senhor. Ou eis que vem o dia do Senhor. A que isso está se referindo? Qual é o dia mencionado aqui? Será o dia que o Senhor virá para Israel? Qual é o dia que o Senhor está dizendo? Então você vai estar anotando e fazendo perguntas. Isso é exegese. Se você puder pegar um comentário a partir do original, várias versões da Bíblia, você pode pegar a Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia NVI, Bíblia Almeida Corrigida, King James, e você vai dar um passeio, querido. Sermão, segundo Spurgeon, é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, isso é uma palavra do príncipe dos pregadores, por favor, não me julgue, mas se ele, como príncipe dos pregadores, ele cavava e suava. 99% dos sermões dele era fruto de pesquisa, fruto de análise, fruto de entender direito, porque nós precisamos ter em mente uma coisa assim um jogo de palavras muito sutil, mas que traz para nós um significado tremendo. Por exemplo, qual é o significado e o sentido dessa palavra? Qual é o significado e o sentido? Quando a gente fala significado e sentido, parece a mesma coisa, mas não. Muitas vezes o significado de uma palavra é um, o sentido da palavra é outro. Nós temos, por exemplo, principalmente nós brasileiros, nós usamos, se você colocar assim, manga. Uma pessoa pode olhar o significado da palavra manga e ela pode pensar, manga é uma fruta. Manga é uma fruta. Manga pode ser também a manga de uma camisa.
manda. Então, há um significado e um sentido. Então, nós precisamos aprender a entender o fiel sentido daquela palavra, conhecendo o significado daquela palavra. Por exemplo, Atos capítulo 6 fala que os irmãos foram chamados para servirem à mesa. Esse servir aí significa diaconia. Mas olha só, esse sentido da diaconia não era para tirar os apóstolos do serviço, ou seja, da diaconia. Então ali apresenta diaconia em duas posições. A diaconia de servir à mesa e a diaconia de servir a palavra e a oração. Todos iriam ser diáconos, todos iriam servir todos deveriam ser cheios do Espírito, mas uns iriam servir à mesa, levando o mantimento para os necessitados e por aí vai, e por outro, nós precisamos também entender que os outros iriam servir estudando a palavra, se dedicando à oração para instruir o povo. De sorte que é interessante que você saiba disso. Exegese, hermenêutica e homilética é uma trilogia que nós devemos ter em nossa mente para o exercício da pregação. Não que você, mais uma vez eu repito, você tenha que saber as línguas originais e se assustar com isso, a todas as regras de interpretação da hermenêutica, mas você saber que um bom sermão, ele é baseado nesses três fundamentos: o fundamento da pesquisa mais profunda, da interpretação e de uma aplicação. Como disse Spurgeon, todo sermão ele é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, essa é a palavra do príncipe dos pregadores. Eu, assim, queria trazer para vocês hoje também, dentro dessa compreensão ainda dessa trilogia, desse pano de fundo que deve inspirar, que deve motivar cada estudante da Bíblia a ter mais conteúdo. Isso porque, gente, nós vemos algo muito interessante. Eu quero colocar mais 3 palavras aqui. Eu queria ver se eu conseguia juntar. Depois, por favor, secretária, linda secretária que eu tenho aqui, veja se dá para todos verem com a caneta vermelha. Eu tenho essa palavra, ortodoxia. Eu tenho essa palavra, ortopraxia. E eu tenho essa palavra, heterodoxia. É uma outra trilogia interessante que eu quero apresentar para você. Por quê? Por uma razão muito simples. Dentro da questão da interpretação bíblica e da aplicação da palavra, nós vamos ver esses três posicionamentos graçando em nosso meio. O que tem a ver a ortodoxia?
A ortodoxia seria a doutrina fundamental. Suprimindo, a gente vai falar mais. A ortopraxia seria a experiência devocional. E a éter de vários seria uma mistura, né? Seria algo mais diferente, né? Hétero é diferente. Então seria uma situação, como que eu poderia colocar para você? Diferente dessas outras duas. Diferente das anteriores. Muito bem. Por que eu estou colocando essa trilogia para vocês? Porque existem alguns processos dentro dessa área da interpretação que a gente precisa avaliar e refletir. Por exemplo, nós temos dois homens de Deus que usam o mesmo texto, mas dão interpretações diferentes. Por quê? É possível isso? Claro que é. A gente vê. Pessoas usam o mesmo texto e trazem duas interpretações diferentes. São pessoas de Deus. Não estou falando que não são de Deus. Existem processos para a interpretação que perpassam pela vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que ele está olhando a Bíblia numa posição ortodoxa, de acordo com aquilo que foi dado pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e vem pelas doutrinas fundamentais, passando por Calvino, né, passando por Lutero, e vem embora, e ele é aquela posição ortodoxa. Não que seja errado, pelo contrário, né? Muitas pessoas até confundem essa questão de doutrina com costumes. Eu estou falando de verdades, de axiomas da nossa fé, de verdades fundamentais da nossa fé, que muito pouca gente sabe, inclusive, isso. Você pergunta quais são as verdades fundamentais da Bíblia. Muita gente não sabe falar. Muita gente não sabe nem explicar por que crê. Mas elas têm uma ortopraxia. Elas são zelosas, elas têm vida de oração, elas têm vida de leitura da palavra, elas procuram ser éticas com relação à sua vida cristã. Elas não têm ortodoxia, mas elas têm ortopraxia. Entendem? Mas na hora de interpretar a Bíblia, eles não interpretam pela ortodoxia, eles interpretam pela experiência deles. Assim é a heterodoxia, que já é diferente, né? Aqui nós temos uma teologia mais reformada, aqui nós temos uma teologia mais popular, e aqui nós temos uma teologia liberal, aquele tipo de gente que não acredita na ressurreição de Jesus, aquele tipo de gente que usa o texto bíblico numa investigação mais científica, quer dados e quer buscar elementos, componentes científicos para poder provar. Dentro da teologia chamada teologia liberal, a teologia liberal, o pensamento dela é que, na verdade, o Evangelho nos faz pessoas melhores, simplesmente, mas não nos dá o conteúdo da chamada eternidade. Então essa é a filosofia da teologia liberal. Não que o Evangelho não nos faça pessoas melhores, claro que faz,
Mas não é esse o propósito do Evangelho, não é esse o propósito da palavra. O propósito da palavra é nos conduzir para a eternidade, para trazer para nós o entendimento de que nós, enquanto recebemos Jesus e recebemos o penhor da herança, nós recebemos a natureza divina. E a natureza divina não é simplesmente para melhorar o cidadão, né? É para melhorar o santo, para aperfeiçoar a noiva, para melhorar o cristão, para que ele seja cada dia mais parecido com o seu Cristo. Então, veja bem, estamos indo para o movimento final dessa aula de hoje, praticamente, mas eu quero dizer para vocês sobre essas coisas que perpassam a nossa vida, o nosso contexto para influenciar na nossa interpretação bíblica. Por exemplo, enquanto eu estou apagando aqui, pense rapidamente aí. Eu falo calor. Bom, eu estou no estado do Rio de Janeiro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro numa região banhada pelo mar. A 20 minutos eu estou da praia. Então, quando você fala calor, o meu sentimento é um. Se você falasse agora para o meu amigo Hans, que está lá na Holanda, calor, ele vai associar, ele vai fazer uma leitura, ele vai dar uma interpretação dessa palavra calor diferente da minha. O cara que mora lá no Polo Norte, você fala calor para ele, ele vai sentir de uma outra maneira como eu sinto. Se você fala para uma pessoa que está lá vivendo como nômade no deserto da Judéia ou no deserto do Saara, calor para ele tem uma outra interpretação. Então veja, a mesma palavra calor, se ela for aplicada para um nômade que vive no deserto, se ela for falar para alguém como nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, e se ela for falar para alguém que mora lá no Polo Norte, essa mesma palavra vai ter 3 interpretações, mas ela é uma palavra só. Então, preste atenção. Hoje, nós estamos vivendo num tempo em que as igrejas, eu quero falar das igrejas e não quero falar de tendências de etnias ou de simplesmente de regionalismos, não. Fala mesmo de tendências da igreja. Por exemplo, há várias igrejas hoje que têm no seu bojo, na sua proposta existencial, aquilo que a gente chama de visão e missão, algumas propostas. Tem igrejas, por exemplo, que a proposta dela é guerra espiritual. Então, quando ela estiver lendo a Bíblia, o viés interpretativo que vai sempre estar no psicológico, na mente, numa espécie de busca de dedução, busca de iluminação, busca de revelação, desse tipo de comunidade, que tem como premissa básica, carro-chefe da igreja, guerra espiritual, ela vai estar sempre olhando para a Bíblia. Esse texto aqui está correlato com a Bíblia. Veja, a guerra espiritual está desde lá de sempre. É Adão com Satanás, é Satanás com Eva, é Satanás com isso. Aí vem os dois
e aí vem a guerra, e Caim mata Abel, e aí sai, e mata a marca na testa, essa marca, e aí vem, e todas as implicações desse pensamento de guerra espiritual. Há outras igrejas que a tônica é a cura interior, cura da alma. Então, quando ele estiver lendo a Bíblia, a tônica dele, o olhar dele vai estar sempre voltado para essa tônica que é a premissa básica daquela comunidade na busca e dentro daquilo que eles receberam como posicionamento filosófico da igreja. Outras igrejas que têm no seu bojo o louvor, a música, e aí, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Até mesmo porque hoje você sabe que nós temos as várias traduções da Bíblia, mas nós temos também as várias Bíblias que têm tido uma conotação tendenciosa. Desculpe me falar assim, mas Bíblia de oração, Bíblia de louvor, Bíblia das horas fúnebres, Bíblia de guerra espiritual, Bíblia de finança, Bíblia disso, Bíblia daquilo, como se aquela Bíblia, aí só marcam os versículos desse tema, com mais ênfase, entende? Então, quando a pessoa está lendo a Bíblia, o processo de discernimento, a busca de discernimento, de interpretação, tem uma tendência a enfatizar aquela temática que é a premissa básica ou da comunidade ou daquela Bíblia que ele está estudando. Por isso que nós insistimos sempre em falar que a chave hermenêutica, ou seja, a chave interpretativa da Bíblia deve ser sempre cristocêntrica. Ok? Então, isso vai trazer para nós uma tranquilidade de que, não obstante existam essas temáticas, existem essas tendências regionais, culturais, e aí as pessoas ali tendem a trazer para sua ortopraxia uma maneira de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia a partir disso. Eu não me esqueço, em 1981, eu tive o privilégio de conhecer Peter Wagner num congresso da CEPAL, que foi feito aqui em Rio Bonito. E ele estava falando acerca de crescimento de igreja, e ele falou sobre uma igreja que eram umas montanhas lá nos Estados Unidos, ficavam nos vilarejos das montanhas, e parecido com a série que no passado passava na televisão, chamada Os Waltons. Eu não me esqueço que eu assisti muito essa série, e essas pessoas lá daqueles vilarejos, eles pegavam, por exemplo, Marcos capítulo 16, e por eles estarem lidando com um ambiente estruturalmente rural e bem chucro dentro daquela realidade, eles levavam para a igreja bichos peçonhentos, escorpiões, serpentes. E na hora do culto, eles liam esse texto de Marcos 16, em meu nome pegarão serpentes e escorpiões, tomarão veneno, e eles literalmente pegavam aquilo ali. A maneira, a leitura interpretativa deles, era uma leitura que perpassava pela ortopraxia, não somente da vida devocional, mas da vida deles natural. Agora imagine você, eles que sabiam como pegar uma serpente, sabiam como pegar o escorpião na mão, igual hoje algumas pessoas que pegam lagartixa com a mão. O máximo que eu posso fazer com a lagartixa é sentar a vassoura em cima dela, porque eu não tenho traquejo nenhum, porque sou uma pessoa criada no asfalto, então nós não temos traquejo nenhum com esses lances de tocar em bichos e agarrar bichos
E como diz outro, né, a gente talvez seja tão insano que queira pegar uma cobra pelo rabo, né? Então, é uma questão muito séria essa da interpretação bíblica, queridos. Por isso que eu tenho insistido nessas últimas aulas, de vocês saberem trabalhar na mente com essa questão da exegese, da hermenêutica e da homilética. Para que na próxima aula, quando nós começarmos então a trabalhar o texto, para montarmos o sermão, você deve ter dado um ufa aí, né? Mas essas trilogias, essas palavras que eu tenho dado, que aguçam, que às vezes pode parecer estar cumpridando aula ou conversando sem muito sentido, vocês vão ver que não é perda de tempo o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui é justamente trazer para vocês uma visão pura e um encaminhamento puro de como deve ser o trabalho do atleta cristão, o trabalho do soldado de Cristo, o trabalho do construtor, para que ele pegue a Bíblia Sagrada e ele tenha prazer em examinar as Escrituras, por julgar ser elas a manifestação do poder de Deus. E como Jesus diz, elas é que testificam dele. Então, se nós não soubermos examinar as Escrituras, nós não vamos saber testificar bem de Jesus. Porque quanto melhor você souber examinar as Escrituras, melhor você vai saber testificar, apresentar Jesus. Logo, eu tenho mais umas coisinhas aqui. Hoje estou feliz porque você aí em São Francisco está recebendo a apostila, como você aqui em Campos também está já recebendo a sua apostila. Então a gente já pode, na próxima aula, ir direto para a apostila. Por isso que nós falamos na aula passada daquele etnocentrismo, dogmatismo, como que é difícil você apresentar o Evangelho para esse tipo de gente que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de prática, porque eles vão sempre contestar, porque a veia interpretativa deles é diferente. Nós queria dar para você uma palavra rápida, mas creio ser de muita importância e relevância para nosso crescimento, de trazer para você alguns princípios que você deve sempre pensar nessa questão da interpretação bíblica, para que você possa ser um maluco beleza, como a gente poderia dizer. Algumas regras da hermenêutica que nós temos sempre que estar lembrando dela, sempre pensando. Não sei se você sabe, mas pouca gente na igreja lê a Bíblia. E muita gente que lê a Bíblia na igreja não entende o que lê. Foi feita uma pesquisa da Sociedade Bíblica do Brasil, um levantamento que foi feito por 60% dos evangélicos, essa pesquisa revelou que 60% dos evangélicos nunca leram o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento todo. Nessa pesquisa, e o pesquisador foi um nobre irmão chamado George Barna, escreveu um livro maravilhoso chamado Visão, Transforme a Sua Visão, muito, muito interessante esse livro. E ele mostrou que a situação dos cristãos nos Estados Unidos não é diferente da nossa aqui também. Por quê? Porque se descobriu que 93%
das residências que foram pesquisadas possuem mais de um exemplar da Bíblia. E mesmo tendo mais de um exemplar da Bíblia dentro de casa, eles nunca leram. O Velho Testamento todo. Os entrevistados, 12% disseram que leem a Bíblia todo dia. 57% confessaram que passaram mais de uma semana sem ler a Bíblia. Eles passavam mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% acreditam no ditado popular: Deus ajuda quem cedo maduro. E diz que isso está na Bíblia. 48% acreditam que o livro de Tomé, um livro apócrifo, é um dos 66 livros da Bíblia, porque Tomé é um dos discípulos. 52% não sabia que o livro de Jonas existe na Bíblia. 58% desconhecem quem é que pregou o Sermão do Monte. Logo, queridos, essa pesquisa nos revela a distância que existe entre aquele que anda com a Bíblia, aquele que tem a Bíblia, aquele que vez por outra lê a Bíblia e aquele que estuda a Bíblia. Logo, a interpretação da Bíblia tem sido um arraso. Pessoas que leem texto para os seus próprios pretextos, dentro do seu próprio contexto. E isso aí é um verdadeiro arraso. É de arrepiar o cabelo da alma aquilo que a gente tem visto, algumas pregações que a gente ouve, e dizendo que foi Deus que falou, foi Deus que me revelou. Queridos, isso é algo que nós precisamos corrigir. Urge que o conselho de Paulo a Timóteo chegue ao meu e ao seu coração. Timóteo, meu filho na fé, aprenda a ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E meus queridos, antes de irmos para as perguntas e para o desafio para a aula que vem, deixe-me dizer uma coisa. Efésios capítulo 6 diz da armadura da fé. A armadura da fé, que nós temos 6 elementos. O primeiro é a cabeça, que é o capacete da salvação, mas ele diz que nós temos um instrumento de ataque. Quero frisar para você, instrumento de ataque. E esse instrumento de ataque se chama espada do Espírito. Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Espero que você fale bem alto aí. O Espírito Santo. Quem é que está selando a tua vida até o arrebatamento, até a volta de Jesus, como penhor da herança daqueles que vão entrar no céu? O Espírito Santo. Quem é que te lembra das verdades acerca de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Quem é que te guia em toda a verdade? É o Espírito Santo. Quem é que soprou essa palavra que vem de dentro de Deus para dentro dos homens? O Espírito Santo. Ruach Elohim. Este livro é chamado de Espada do Espírito. Logo, não se pode ter uma boa interpretação da Bíblia sem estar convicto de que o Espírito Santo de Deus reside em nós e nos ajudará, nos capacitará em todas as coisas. O processo não é alopático, não é diferente curando diferente. O processo do estudo da Bíblia
para o cristão, o estudo da exegese, da hermenêutica e da homilética é um processo homeopático, igual curando igual. Você é espírito, Deus é espírito e a palavra é espírito, espada do espírito. Logo, há uma similaridade, logo há uma identificação, porque é tudo no reino do espírito. Que Deus abençoe você. Na próxima aula a gente continua com homilética, ok? Agora nós vamos dar um desafio para a semana que vem e nós vamos também, se tiver, responder algumas perguntas, ok? Então, sentar-me-ei e, se precisar, escreverei no quadro o exercício. Ora, é de se pensar qual seria o desafio que eu vou dar para vocês, né? Visto que hoje nós batemos um pouquinho mais no liquidificador, a trilogia, exegese, hermenêutica e homilética, e apresentamos também uma outra trilogia que parte para uma explicação melhor acerca da hermenêutica, da interpretação, que foi hoje a tônica da nossa aula, trabalhar como interpretar a Bíblia, né? E eu quero então colocar para você justamente esse desafio. A sua interpretação bíblica, ou seja, quando você lê a Bíblia, você lê numa perspectiva cristocêntrica, ou você já vai ler a Bíblia com um pensamento tendencioso? Preciso melhorar isso para você. Se você está passando por um momento de dor, você lê a Bíblia para tirar alguma coisa para a sua dor, ou você está lendo a Bíblia para ver até que ponto Jesus está sendo ali glorificado, Jesus está sendo revelado, o que eu estou conhecendo de novo de Cristo, o que está apontando para Cristo, o que Cristo está manifestando. A sua perspectiva ela é tendenciosa, ou você quer verdadeiramente entender, como João disse, que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, mas todas as coisas que foram escritas são para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que Ele seja glorificado. Essa verdade é uma máxima da Escritura que o nosso querido irmão João deixou de legado para mim e para você. Essas realidades da Santa Palavra, os ensinos, os milagres, tudo aquilo que está dentro dessa biblioteca divina, que João chega a dizer que todas as coisas que foram escritas aqui, elas não caberiam em livros, mesmo se colocasse livros do mundo inteiro. Nós precisamos entender que o que aqui está escrito é para que a gente creia que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho do nosso Senhor. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo de número 31. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. E para a próxima aula, por favor,
coloque para mim alguns sinais que possam indicar que a pessoa que está lendo a Bíblia está interpretando de modo cristocêntrico. Ok? Quais são os sinais que evidenciam uma interpretação cristocêntrica? Tendo posto isto, espero você na próxima aula, que será feita agora, não sexta, mas quinta-feira. Quinta-feira é a nossa próxima videoaula. Até lá, que Deus te abençoe.